Salve, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Você que estava acompanhando a redação, meu timão com o Becker agora. O Descascando foi na terça-feira, é verdade, Isso. com o grande Cascão. Sou Joe. Mas cabe também a descascada, porque perder 2 jogos no mesmo mês para o América Mineiro. Eu estava vendo um negócio. Primeiro, boa noite, Cascão. Você tá bem? Ah, eu tô sempre bem, né? Na verdade, os caras tentam atrapalhar a minha rotina, mas não conseguem. Galera aí que tá em casa deve ter visto aí. Você sabe que eu vou te perguntar do que rolou ontem, não, né? Hoje não a tem como estrela não. Hoje a Mas estrela a aqui estrela é é o outra. Bruno. A estrela é outra. Mas, rapidamente, enfim, eu e Craque Neto fomos assaltados, mas a polícia já tá atrás dos vagabundos, já até reconheceram, tem foto, tudo. Vocês vão dançar, irmão. Tipo assim, eu comprei outro celular. Chupa. Vai abrir a câmera aqui. Eu primeiro pedir para que você siga. Já abriu a câmera aqui, estamos recebendo o Bruno César. Uma passagem muito legal pelo Coringão em 2010. Dá para jogar bola ainda, Bruno. A gente tá conversando, você tá com 34 anos, tá na idade do futebol ainda. Muito obrigado por colar aqui no Alambrado e participar com a gente dessa resenha aqui. Valeu, parceiro. Valeu, o prazer é meu e é um privilégio estar aqui conversando com vocês hoje. Cara, eu vou falar uma coisa. Uma coisa que acontece muito no futebol é o jogador de times menores, de times pequenos, médios, enfim, ter essa dificuldade de vestir camisa de time grande, porque acontece muito, Sentir né? Às vezes pressão e tal, não sei o quê. Isso acontece muito, principalmente recentemente aí. Mas o Bruno, que veio do Santo André, certo, Bruno? Isso. Ele foi um cara que não sentiu a mínima pressão. Aliás, os companheiros dele daquele time de 2010 do Santos, que eles foram vice-campeões, muitos deles jogaram em outros times grandes, mas eu não me recordo se algum, você pode até me ajudar, Brunão, se alguém se destacou em algum clube grande. O Rodriguinho no Fluminense, né? Mais menos, cara. O Branquinho no Atlético Paranaense. O Branquinho também. Não, mas igual o Bruno, eu não lembro. O sucesso que você fez em curto espaço de tempo, a gente até estava conversando aqui nos bastidores, você jogou apenas 11 meses no Corinthians. Não chegou, mas, cara, você é um cara marcado. Eu tenho certeza que você sai na rua aí, os caras te reconhecem. Sim. Como o Bruno César do Corinthians. Isso. Como é que funciona isso aí na sua vida e como é que funciona esse lance do vestir a camisa? Você que está na rotina do futebol, realmente os jogadores sentem essa pressão, enfim. Não, é verdade. Ficou bem marcado o meu nome, mais pelo, né, Bruno César do Corinthians, né? E os caras te param na rua? Para, até hoje tal. Pô, ainda mais agora, né, tal. E não, eu acho que é um pouco difícil. Antigamente acho que a gente, né, tava mais acostumado nesse sentido de, né, você sai assim de um time pequeno tal e precisa assim corresponder de qualquer maneira, né, a oportunidade que você tem. Então a cobrança também é um pouco mais pesada, então aí você sente, claro que você sente. Mas naquele ano ali, eu lembro que teve vários jogadores ali, né, que saiu do Santo André de 2010 ali e foram para clubes grandes ali, né, porque a campanha que a gente fez foi incrível. Uma campanha muito boa, né? E só não ganhou do Santos porque passaram a mão no Santo André, porque o gol do Rodriguinho foi legal. Você puxa no YouTube para você ver o gol que anularam do Rodriguinho. Foi você que cruzou a bola da esquerda, não? Não, foi o Carlinhos. O Carlinhos, lateral esquerdo. O Carlinhos teve destaque também, verdade. Cruza a bola, o Rodriguinho antecipa. Mas o Carlinhos, ele já era do Santos e depois ele... Ele é da base do Santos e estava no Santo André. Aí ele foi pro Santo André e depois voltou pro Santos, não foi isso? Eu acho que foi isso. Ele não tava tão... deu uma caída e aí para recuperar um pouco a fase dele, aí ele foi pro Santo André e deu o que deu, né? Então, na verdade, a gente não perdeu, né? A gente perdeu o primeiro jogo, 3-2, e ganhou o segundo. Como o Santos tinha feito a melhor campanha, né? Porque se sai aquele resultados iguais. Antigamente não ia pros pênaltis, né? Você consegue imaginar um time como o Santo André? E era o Santos que tinha Robinho, Neymar e Ganso, não era? O Robinho estava nesse time também. Tava. Então olha o time que o Santos tinha e o Santo André fez frente. Foi... Esse time aí realmente era muito bom, esse time. Tem muita gente chegando aqui na resenha. Eu vou ler um comentário em especial aqui, comentário. É um só, vou ler um. A gente vai ler vários durante a nossa resenha aqui no meu timão. Já são quase mais de 300 pessoas. Ivete Santos. Um beijo para você, Ivete. Ela diz o seguinte: boa noite, Cascão e Fabrício. Vocês nunca leem os meus comentários. Então tá lido. Tá lido, Ivete, tá bom? Pedir para que você siga o Alambrado Alvinegro. Aqui embaixo na descrição da nossa resenha tem o link do Alambrado para você participar com a gente. Seguir também a gente no Alambrado Alvinegro para explicar para a rapaziada. A gente está no meu timão. Isso. Mas a gente tem também o nosso canal. Você está vendo aí embaixo o Alambrado Alvinegro, tá aqui embaixo. Para você seguir a gente também nas resenhas todas que a gente faz. Semana passada, quem teve com a gente aqui?
Semana passada foi o Jô. Foi o Jô, cara. Pô, resenha da hora com o Jô. Grande Jô, artilheiro histórico do Coringão. Bruno, mas vamos falar um pouquinho sobre o Coringão, né? Sua chegada ao Corinthians. Você é torcedor do Corinthians desde moleque, né? Sou. Corintiano. Sempre fui Não, mas primeiro, desculpa, mas você aí. começou aonde? Como é que foi teu início? A gente estava conversando uma história longa do Bruno. Longa. Mas a gente tem mas tempo. mas é longa que eu digo no sentido de que a gente acha que, pô, apareceu no Santo André ali. E foi rápido, pô, né? O cara ralou muito. Porque quando você chegou no Corinthians, você tinha que idade? Eu acho que era 21 para 21 para 22, Mas você começou pequenininho, em que time? Na verdade, assim, é o que eu tava falando com o Fabrício. Isso, mas bastidores, o povo não escutou. Vamos lá. Eu fui para Itu, né? Tinha um clube de intercâmbio de coreanos e... Mas você é de São Paulo mesmo? Eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Americana. Sim. E aí tinha um clube do interior que fazia esse intercâmbio com coreanos e lá tinha alguns olheiros do Bahia que viam os jogadores que se destacavam e levavam para o Bahia. Então aí eu fui para o Bahia, fiquei 3 anos. Você chegou aí para o Bahia? Fui para o Bahia, fiquei 3 anos no Bahia, aí na justiça eu saí do Bahia e fui para o São Paulo. Aí porque não te pagaram? Não, na verdade foi uma brecha que eles deram ali no contrato, né, que como eu era menor de idade, eu não podia assinar, eles queriam renovar um novo contrato e eu não podia assinar. Você estava se destacando lá? Tava me destacando, e aí saí do Bahia, fui para São Paulo, fiquei 3, 4... Você jogou no São Paulo? Joguei no São Paulo. Aí fui para o Palmeiras B, né? Tinha na época, em 2007, tinha o Palmeiras B, né? Que jogava Série A2. Essa história eu lembro dele no Palmeiras B. E aí, de lá, eu fui para o Grêmio. Você é da mesma geração do Elias no Palmeiras B? O Elias chegou um pouco antes. Ele era uma geração antes da minha, né? Eu cheguei em 2007, acho que o Elias 2005, 2006, algo assim. E aí, eu fui para o Grêmio de Porto Alegre, fiquei um ano, era o meu último ano de juniores, que foi a época do Douglas Costa ainda e tal. Aí, acabou meu último ano de juniores, mas no Bahia eu já tinha subido pro profissional. No Bahia com que idade? Eu acho que eu tinha 16 anos, 17. Tá vendo? Aí vocês falam, o Yuri Alberto é novinho, com 21. Com 16, 17, os caras já estão jogando bola e metendo gol, com 21, ele chegou no Corinthians metendo gol contra o Palmeiras. Então. E aí eu fui para um clube, o Ubra Canoas, que acho que nem existe mais agora. Aí de lá, um treinador que estava lá foi pro Noroeste. Do Noroeste, o treinador que tinha me levado já tinha trabalhado no Santo André. E aí me indicou pro Santo André. Aí eu cheguei no Santo André. Quer dizer, você rodou, né, velho? Não foi... Tudo sozinho. Os Não... pais te acompanharam nessa toda essa trajetória, assim? Acompanharam. Mas, assim, quando eu saí do Bahia, tinha um grupo de empresário que depois era a DIS, né? Eu fui um dos primeiros jogadores. A DIS era do grupo Sonda, né? Isso. Eu fui o segundo jogador que eles tiveram Eles eram, tipo... Os empresários eram molecão, assim, de tudo, assim. E aí eu fui um dos segundos... Acho que fui o segundo jogador que eles pegaram. O nome de um deles? Thiago Ferro e o Guilherme Miranda. Conheci o Thiago. E aí foi... E aí eu chego no Santo André de 2009, né? Que tinha o Gustavo Neri, Marcelinho Carioca, o Fernandão, que jogou... Disputando o volante. Isso. E tinha vários, o Rodrigo Fabre. Sim. E aí disputo o campeonato, o Série A, né? Estava na Série A 2009, aí o Santo André cai. E aí tem uma reformulação, né? Marcelinho Carioca fica um pouco por trás, ele encerra a carreira, ele fica um pouco mais por trás. O Marcelinho ficou lá, né? E aí ele meio que ajuda a montar o elenco de 2010. Tem um fato até curioso, que eu era para ser emprestado esse ano, como eu não tinha jogado muito, né? De 9 para 10. Eu tinha 2 anos de contrato, né? E aí era para eu ser emprestado. E aí eu falei... Aí era o Sérgio Soares. Era o Sérgio Soares. E como não tinha sido muito utilizado, né? E aí a gente vai emprestar, e como eles tinham uma parceria com a América de Rio Preto, aí eu falei, eu vou falar com o pessoal da Ubra, né? Como eu tinha ido bem lá. Aí eu viajo para Porto Alegre. Eu viajo para Porto Alegre, começo a fazer a pré-temporada, porque eles me emprestaram. Beleza, você quer ir para lá, a gente te libera. Só que nisso, eles não mandam
os documentos para eu, né, dar entrada para jogar o gauchão. E aí, nesse meio termo, o Marcelinho me liga. Marcelinho, o presidente, que era o Ronan na época, né? E, Os caras já estavam de olho já. Porque os caras queriam fazer um elenco mais, né, enxuto, mais jovem, né? E eu tinha, na época, eu tava com 20 anos. E aí os caras, eu tinha mais um ano de contrato. Quem era o mais velho, mais experiente daquele time ali do Santo André? Era o... De 2010, você fala? Era o Neneca, goleiro. Goleiro, verdade. E aí tinha o Júlio César também, que era goleiro que os caras brincavam que ele parecia o Marcelinho Carioca. Ah, verdade, o Júlio César. Sim, parecia mesmo. Né? E o Nunes, né? O centroavante. O Nunes era um pouco já... e aí o Marcelinho me liga, fala, Bruno, você tem que voltar, tal, que você vai ser utilizado aí. E eu, não, Marcelo, eu fiquei aí 1 ano, cara. E, tipo, não dá pra... Mas você ia pro banco? Você ia pros jogos, pelo menos? Em 2009? É. Eu fui pro primeiro jogo, o treinador era o Sérgio Guedes. Eu fui pro primeiro jogo contra o Curitiba, lá em Curitiba. Ele me colocou faltando 20 minutos, eu fiz um gol, depois nunca mais eu fui, cara. Não sei porquê. Mas você acha que era algo pessoal? Não sei. Nunca fiquei sabendo por que depois nunca mais eu fui pros jogos. E aí o Marcelinho me liga, me chama, fala, Bruno, você tem que voltar, cara. A gente tá montando um elenco, o pessoal conta com você aqui. O presidente quer que você volte, você vai ser nosso camisa 10 aqui. Porra, aí você já que o craque entende, né, mano? O craque conhece. Porque aí aquele time de 2010 do Santo André chama atenção, principalmente naquela reta final do Campeonato Paulista, e como encara aquele time do Santos, porque era o Santos do Neymar, começando do Ganso, que tava voando, e do Robinho, que tava numa fase boa ainda, tava jogando, tinha voltado e tava coordenando lá. Tava bem, né? E aí eu dou uma relutada com ele, né? Eu falo, Marcelo, assim, eu fiquei 1 ano aí, cara, e joguei um jogo só e fiz o gol e depois nunca mais eu fui, né? Fui convocado. Eu jogava no terceiro time, pô, eu ficava atrás do gol. Em 2009, batendo falta, fazendo finalização. Aí quando entrava de lateral esquerdo. Tipo, Ricardo Goulart, a gente fazia isso. O Ricardo Goulart tava naquele time também. Ele tava em 2009, né? Só que em 2010 ele sai. Ele não tá. Olha quanto cara aquele time revelou aí, mano. Vou só registrar aqui com o Marcola, que é de Piracicaba, ídolo do Coringão. Bruno César, vem jogar hoje aqui no Quinzão. Ele falou, os caras têm que fazer propósito. Não sei se o Bruno quer jogar. Eu já joguei. Ele já jogou no 15. Sim, mas ele falou para você encerrar a carreira lá. Enfim. Não sei se você já encerrou, mas daqui a pouco a gente fala. E dando sequência... E aí ele... Aí em 2010 você tá naquele time que disputa a final com o Santos. Aí em 2010 ele me ligou e eu fui meio relutante com ele. Falei, eu fiquei 1 ano, cara, ninguém me aproveitou. E ele, não, mas você tem que voltar, você tem contrato. A gente não vai mandar os documentos aí pro pessoal da Ubra. Então você vai ficar sem jogar, cara. E aí eu volto, e aí é o ano que faz a pré-temporada, a gente faz a pré-temporada em Poços de Caldas, e aí, assim, tipo, o time encaixa de uma maneira que... Tanto é que o Santos ficou em primeiro, né? No geral, a gente ficou em segundo, assim, tipo... Que a gente perde para eles no Bruno José Daniel... Mas, assim, batendo de frente com todo mundo, né? Ganhando do Palmeiras no Parque Antártico, ainda era a época do Parque Antártico. A gente comentou isso agora há pouco aí também, da vitória do Santo André. Tinha um grande time, esse Santo André de 2010, eram jogadores realmente que eram jovens, que não eram tão badalados, que fez frente pro principal time da época, né? E aí aquela final chama muita atenção, a primeira final que o Santo André perde, mas joga muito bem, né? Chama atenção. O mando de campo, aí teve toda... um negócio de onde seriam os jogos, porque foi jogar no Pacaembu. Né? Aí colocaram os 2 jogos no Pacaembu, né? Com o mando primeiro nosso. E aí a gente perde o primeiro jogo de 3-2, mas jogando muito bem, né? Batendo de frente com o Santos. E aí todo mundo fala, o segundo jogo vai... Já era, os caras vão atropelar. E aí, pelo contrário, a gente ganha o segundo jogo, 3-2, né? Mas era para ser 4-2, né? O segundo jogo foi 2-1 ou foi 3-2? 3-2 também. Era para ser 4-2, porque anula um gol do Rodriguinho. Legal, legítimo, gol é legal, né? cara. Só pegar que você vai ver, o gol foi legal. Cruzamento da esquerda do Carlinhos, Carlinhos, né? O Rodriguinho antecipa o Rafael, que era o goleiro. E foi o primeiro título... Não, era o Felipe. Foi o primeiro título dessa geração do Neymar e do Ganso. A história poderia ter sido diferente se não fosse o apito.
Se não fosse o apito. E tem aquela jogada espetacular do não é nem uma jogada, né? São aquelas duas situações que primeiro ele pede para não sair, E a depois do lance a do escanteio, que ele é né? genial, né, cara? E você lembra quantos gols você fez nesse campeonato aí? Porque você fez bastante gol, né? Com o Santo André? No Santo André. No Santo André, acho que eu fiz algo 6, 7, alguma coisa assim. Não, foi bem naquele Campeonato Paulista. E aí chega, você jogou bem naquele, chega uma proposta do Corinthians. Como é que funcionou isso aí? Na verdade, chegou uma proposta uma semana antes do segundo jogo da final. Ah, já chegou lá. Aí o que aconteceu? O Santo André, para privar um pouco, a gente foi para Barueri, que tem um CT ali do Barueri, na época era o Barueri, né? Que aí ficou todo mundo lá, e aí meus empresários, na verdade tinha 3 clubes, cara, 3 ou 4, se eu não me lembro. Era o Corinthians, Botafogo, Atlético Paranaense, se eu não me engano era o Fluminense, tinha mais um. Aí não tinha nem o que pensar, né? Assim, já era corintiano, né? E só que assim, na época o Corinthians estava com bastante meia ali, né? Tinha o Danilo, tinha o Tcheco, tinha bastante jogador. Verdade. O Tcheco tava também. E aí os caras, e aí, para onde você quer ir? Aí eu falei, eu vou pro Corinthians, né? Então aí tanto é que eu dou a nega, eu aceito ir pro Corinthians, não dou a nega, né? Eu aceito ir pro Corinthians, e aí quem vai pro Atlético Paranaense é o Branquinho, Mesmo. E é o Branquinho que vai pro Atlético Paranaense. Porque esse time aí a galera foi todo mundo, né? se empregou bem depois. O Rodriguinho foi pro Fluminense, né? O Nunes foi pro Carlinhos Vasco. voltou pro Santos. Carlinhos voltou pro Santos e Cicinho foi pro Palmeiras, o lateral direito, né? Cicinho. Então, e aí você chega no Corinthians com aquela rapaziada, já tinha o Ronaldo Fenômeno, já tinha o Roberto Carlos. Aí você chega num... Elias. Você chega assim, olha os caras que eu tô jogando agora. Como é que foi isso aí? Quem que eram os caras da sua posição? Porque o Tcheco já tinha saído, Não, né? o Tcheco tava lá. Ainda. O Tcheco tava ainda. Então era o Tcheco e o Danilo que você Tcheco, Danilo, De Federico. Esse aí também foi uma enganação, hein? De Federico, que eu me lembre assim, acho que acho que era mais ou menos. E o técnico? Técnico era o Mano. Era o Mano Menezes. E aí, como é que foi, assim, no começo, enfim, a tua ambientação? Então, o Mano me ajudou muito nesse sentido, né? Porque eu cheguei, e aí o que acontece? E aí, treinando e tal, né? Ele falou, eu vou aos poucos com você. Vou te ambientando e tal, eu sei que você vinha jogando. Eu joguei praticamente, acho que eu fiquei 1 ou 2 jogos fora só do Paulista, né? E aí eu sei que você tava jogando, tal, você tá bem fisicamente, então assim, só que eu vou te ambientar, é aquilo que a gente tava falando no começo aqui, né, de se ambientar com a camisa, com a torcida, que é totalmente diferente, né? E aí ele fala assim, eu vou te ambientar, tal. Aí tem um jogo, Corinthians e Grêmio, lá em Porto Alegre. Aí ele falou assim, eu vou te levar pro jogo, mas você nem vai ir pro banco, você só vai viajar com o pessoal. Aí eu viajo, ele me corta no vestiário, mas eu já sabia, né? Ele me corta, eu assisto o jogo de cima, e aí ele fala, o próximo jogo você vai pro banco, e quero te usar mais ou menos uns 15, 20 minutos, que é o contra o Prudente, lá em Presidente Prudente. E aí eu tranquilo, aí naquele jogo a gente tava perdendo, 2-1. Aí ele me colocou, faltando uns 15, 20 minutos, primeira bola foi uma falta lateral, aí eu cobro, o cara desvia e a bola entra. 2-2. O juiz deu gol pro seu ou deu gol pra mim? Pô, estreia já com gol. Estreiei mais ou menos com gol já. Ficou naquela, mais né? ou menos não, se o juizão deu, é gol, velho. Eu fiquei naquela, acabou o jogo, cara, o gol é seu, deu gol pra você, então beleza. E aí o que acontece? O próximo jogo era Santos. Corinthians e Santos no Pacaembu. Aquele 4x1. 4x2. Que o Ralf faz o gol. O Ralf faz o gol e eu tava nesse jogo, a gente do Corinthians, eu não vou nem gritar porque tinha palavrão pra caramba, porque o Santos fazia as dancinhas, né? Isso. Não tinha as dancinhas? Porque os caras tinham... faz aí, mano. Fala o que é a torcida do Santos. Como é que é? Santos do Carvalho pega a dancinha e vai pra casa do Carvalho, entendeu? Entendi mais ou menos. Era mais ou menos. Você não quis falar caralho, porque não pode falar no YouTube. No YouTube não pode, senão derruba. E foi 4x2 e o Ralf faz aquele... E você fez gol naquele jogo também, né? Fiz um. Aí o Mano fala, vou te colocar. Titular. Eu vou te colocar de titular. Você tá preparado? Camisa 10.
Era Já de 11. Era 11. O Danilo era 10. Já É, jogou eu e o Danilo esse jogo. Jogou eu, o Danilo, acho que o Dentinho, o Ronaldo não jogou, jogou o Você Jorge. jogava o Danilão mais pro lado esquerdo, você mais pro lado direito. E aí Ralf, Elias, Ralf Elias. Roberto Carlos, o William Capita, não sei quem era, o Chicão e Alessandro. Alessandro. Alessandro, acho que era Alessandro. E o Júlio César, goleiro. E na frente o Fenômeno. Não, ele não jogou esse jogo. Eu acho que ele não jogou esse jogo. Aí jogou. Esse jogo foi um jogo marcante. Você falou que agora eu tô lembrando que você fez o gol. O Rafa faz um gol, inclusive, com uma bola cruzada. Isso. Aí ele me coloca para jogar e aí sim, 2 minutos de jogo a gente já faz o gol. Que eu bato o goleiro espalma no pé do Jorge Henrique. Aí 1-0. Aí acho que o André empata. O André. É um chute cruzado. O Felipe era o goleiro, né? Isso. Era o Felipe goleiro, exatamente. Tenta fazer a defesa, assim. Pacaembu, bola bate 2010, na trave e entra. Isso. E aí depois empata e acho que aí eu faço 2-1. Brasileirão 2010, então, isso aí mesmo. O ataque desse jogo do Corinthians, quer ver? Eu acho que o Ronaldo não jogou esse jogo, quase certeza. Foi Dentinho e Jorge Henrique. Aí, viu? Dentinho, Jorge Henrique, Danilo e Bruno César. Felipe, goleiro, Jusilei, Chicão, William, por isso que você ficou na dúvida do Alessandro. Jogou Jusilei. Jusilei jogou de lateral esse jogo. Isso, Chicão, William, Roberto Carlos, Ralf Elias, Danilo, Bruno César. Depois do seu lugar entrou o Paulinho. Isso. Dentinho, depois entrou o Paulo André de zagueiro, acho que para segurar lá atrás. E Jorge Henrique, aí no finalzinho entrou o Iar. Para de falar isso, você fica escalando o time e os reservas. Dá saudade, né? Não é que dá saudade, cara, você vai começar a chorar aqui, velho. Olha o time, olha o banco do Corinthians, olha os caras que jogavam, os caras que entravam e quem nem estava em campo ainda. Alessandro fora, Ronaldo fora. E os gols foram do Jorge Henrique no comecinho do jogo. Lá, 2 minutos. 2 minutos de jogo. Aí o André, o Balada, chute cruzado que o Felipe não consegue defender. Bruno César, no minuto seguinte do gol do André, ele já fez o segundo, recolocou o Coringão em vantagem. Aí o Ralf fez o terceiro. E o Paulinho, Bruno César, Ralf, Paulinho. 4x1 ou 4x2? Vai chorar, né? Teve um gol e no final teve o gol do Santos, o Marcel no finalzinho. 4x2. E aquele time lá que muita gente quer saber como é que era o Ronaldo, cara. Como é que era a convivência com o Ronaldo. Foi o primeiro contato? Como é que foi isso? Quando eu cheguei no André. Já tirou sarro, né? Ele chegou, tal, me deu boas-vindas, né, tal, mas assim, boas-vindas e a perna toda, né? É normal, todo mundo 2002, fala, eu acompanhei o Ronaldo em 2002, eu acordava 3 horas da manhã para ver a Copa do Mundo, né? E você tava lá tocando para ele depois. Né, e aquilo aí a gente... Pô, caramba, é diferente e tal. Mas ele muito gente boa, assim, muito tranquilão, assim. Sempre procurava... Ele já tava com 34 já ali, né? Já tava com 34. Sempre, assim, dentro de campo, tentava posicionar a gente, assim, e tal. É que na época ali... Eu pegava e chutava, né, velho? Aí, como é que começou essa história do chuta-chuta? Foi o Ronaldo mesmo que apelidou. Ele falou chuta-chuta da estrela, né? Que na época tinha aquele negócio da não sei o que da estrela. Tudo as bonequinhas, não sei o que da estrela. E aí é o chuta-chuta da estrela. Aí ficou, velho. Porque você sempre foi um meia que abriu. Sempre teve qualidade no chute. Né? Meu chute sempre foi uma das minhas qualidades, né? Era o chute. Então, assim, pô, é aquilo. Quando ele não jogava, eu chutava 10. Quando ele jogava, você tinha que diminuir. Só que mesmo assim era. Chutava 9. Mas tinha isso, ele chama você, porra, Bruno, toca a bola pra mim. Não, ele falava assim, não, tal. Me ver bem posicionado, se eu tiver bem posicionado, tal, se não tiver, é que os caras, o zagueiro ficava, não tinha espaço assim para ele, os zagueiros ficavam colado nele, então assim, aí os caras ficavam colados, ninguém saía em mim, abria, eu vou chutar, velho, eu vou chutar, aí a bola tava numa fase muito boa, a bola batia, que nem no jogo contra o Vasco, nos últimos jogos, a bola bateu no Dedé, bateu não sei quem, e entrava. Então, assim, aí você tava iluminado. Iluminado, era uma fase muito boa, assim, que tudo que eu fazia dava certo.
Então só que aí você, né, o homem tá lá na frente, você não vai E o chutar Rigo, 10, né? e o Rigo Eu Roque tinha- pergunta: o Bruno César é corintiano desde molequinho? Desde pequeno. Eu tinha, tanto é que tem algumas fotos de aniversário, bolo, assim, é o símbolo do É, meu Corinthians. Né? Corinthians, pô. E é aquilo, né? Eu tinha sempre uma meta. Eu tenho que chutar pelo menos 6, 7 bolas. 3 no primeiro tempo e 3 no Você segundo. tinha isso com você, Eu tinha isso comigo. Eu tenho. Tá vendo como não se faz mais jogador? Dizer, Não o vou cara falar entrava antigamente, porque ele tá jogando ainda. Entrava com o objetivo de chutar. Se ia ser, pô. Não é Obviamente, que com você vai treinamento. chutar todas as bolas, mas assim, eu tinha uma meta de 3, 4, 3 no primeiro e 3 no segundo. Sabe por Aí- que eu fico indignado, Brunão? Porque tem o Yuri Alberto, eu sei que você não. Não sei se você quer falar ou não, que a gente sempre debate aqui no Alambrado, que é o centroavante do Corinthians, e o cara passa jogos, não é um jogo, jogos, sem chutar a bola no gol. E a gente, pô, eu fico indignado, cara. Eu não consigo me conformar com isso. Como é que você enxerga assim? Não, como é que você enxerga a fase atual do Corinthians em cima do teu perfil de jogador, entendeu? De um time que não chuta a bola no gol. O que você acha que tá faltando pros caras? Eu acho que depende da característica de cada jogador, né? Assim, pelo fato de característica de mais receber bola no pé, que nem o Yuri Alberto é mais, né? Se ele não se posicionar bem, ele teoricamente ele pega a maioria das bolas de costa pro gol, né? Então até ele sair se livrar do zagueiro. O cara roubou. Já. E aí é uma característica diferente da minha, que eu pegava sempre a bola, né, de frente pro gol. Então, isso e outra. Na minha época tinha o zagueiro se preocupava tinha com o Ronaldo para se preocupar, né? Então, aí você ficava tinha um pouco mais de liberdade, né? Só que aí o cara, assim, só que você começou a meter gol, os caras já se preocupavam com o teu chute. Só que hoje em dia os caras se preocupam com o Yuri Alberto. Você acha que os caras se preocupam com o Watson? Não, o Watson tá jogando bola, hein, não? Tô vendo, vi ontem, não fez nada. Os caras não fazem nada, meu. Uma coisa impressionante o Coringão. Olha o time que ele jogou. Mas tinha essa, o Fábio tá dizendo aqui. Às vezes o Ronaldo ficava bravo com você, não? Tinha chega no vestiário, porra, tava ali. Não, bravo de verdade. Não, nunca assim, não, nunca. Mas de te xingar. Xingar é normal, velho. Normal no futebol. Toca, cara. Normal. Isso é normal, né, velho? Você não vai falar assim, por favor, Bruno, passa a bola pra mim. Ninguém faz isso, né? Você tá Bruno, né? Poxa, que pena, velho, né? Não vai. É palavrão, você ali tem a contagem de quantos gols você joga no Corinthians? Eu tinha uma publicação uma vez aí que acho que 45 jogos, eu acho, alguma coisa assim, não me lembro. 40 e poucos jogos, acho que 16, 17 gols e 12, 13 assistências. E foi uma passagem marcante sua pelo Corinthians, por aquele ano de 2010, e eu me recordo quando o Mano sai do Corinthians e vai para a seleção, inclusive a despedida foi no Pacaembu, no jogo contra o Guarani. Eu faço 2 gols nesse jogo. Você faz gols, eu estava nesse jogo, o Mazolinha era o técnico do Guarani, se eu não me engano, e faz a volta olímpica com o Mano Menezes, vocês jogam o técnico para cima e tal. Sim. Você alimentava ali uma esperança de ser chamado para a seleção brasileira por ele? Eu tava conversando com um amigo meu esses dias, que a gente fez o Caminho da Fé, e eu tava comentando sobre isso. E aí ele falou, mas você tinha esperança de ir para a seleção naquela hora? Eu falei, não tinha esperança nenhuma. Sabe por quê? Há 3 meses atrás eu tava disputando a final do Paulistão com o Santo André e os caras agora já estão falando de seleção. Então, assim, eu tava numa fase muito boa, assim, né? Tanto é que quem me leva para a seleção é o Mano, em 2011, né? Quando eu vou pro Benfica e naquela época tinha muito aquela convocação só de fora do país para não atrapalhar o pessoal de dentro do... E você foi numa dessas. E ele te chamou quando você estava no Benfica. Quando eu estava no Benfica. Aí eu fui em 2 jogos, né? Então, assim... Mas você chegou a entrar? Eu joguei 2 jogos. Jogou os 2? Joguei os 2. Foi contra o Gabão e contra o Egito. O Gabão foi lá no Gabão, né? Que foi... E o Egito foi em Doha. E você manteve a sua meta de chutar umas bolinhas no gol? Tem um lance que eu chuto até uma do meio campo, cara. Quase faço gol. É. E aí, voltando no assunto que você fala daquele momento que o Mano sai do Corinthians, e, cara, e o pensamento de todo quem acompanhava, jornalista, torcedor, assim... pelo fato, né, das coisas que eu tava muito bem, tava fazendo gol e tal.
Mas assim, eu não tinha esperança nenhuma pelo fato, assim, na minha cabeça, eu falo, cara, não tem senso, assim, eu tava 2-3 meses, eu tava no Santo André, jogando a final, não desmerecendo o Santo André, mas você não tem é que assim, quando o cara sai do Santo André e chega no Corinthians, ele não tem a magnitude do tamanho. Demora para entender. Demora, exatamente, de tipo assim, 3 meses, caramba, você tá no Corinthians. E quando é que sai a ficha? Quando você sai na rua? Não, Quando você vai à padaria? isso. Quando você vai, tipo, vou num negócio, aí os caras falam, não tem como você ir, velho. Por que não? Vai, e aí, como é que é? E no Santo André você ia tranquilo. Tranquilo. No Santo André eu não tinha nem carro, pô. Eu ia de boa e tal. Aí você fala assim, opa, peraí, alguma coisa mudou, né? E aí, onde você vai é reconhecido, aí você fala assim, não, agora... Só que assim, pra mim, esse negócio da seleção, tipo, não... Só que aí, tal, os caras falam, tal, mas aí, tipo, eu, na minha opinião, na minha cabeça, eu não vou, tal, os caras, tem muita gente na minha frente ainda, né? Tanto é que eu vou só depois de quase um ano, assim, eu vou em novembro de 2011, 11, é isso. Uhum. Então, assim, não tinha essa, né, esse negócio que, pô, dá pra ir, tipo, se fala pela grandeza do Corinthians, que é uma, né, o cara... Mas assim, aí ele sai do Adilson Batista, né? Que cai naquele Corinthians Atlético Goianiense no Pacaembu, né? Eu tenho os números aqui, consegui os números do Bruno. Antes de você ler os números, só mandar um abraço para dois superchats aqui, ó. Para você ver, Bruno, como você passou pouco tempo pelo Corinthians, às vezes o cara fica muito tempo e não marca. O cara fica pouco tempo e é marcante. Tem 2 superchats aqui, ó. Primeiro, um abraço pro Claudinei, que contribui com R$20. E porque o Corinthians perdeu a identidade, jogadores que jogaram muito e com raça. Um deles é o Bruno, ele diz aqui. E o outro é muito legal, do Renato, contribui com R$27,90. Um abraço, Renato. Grande Bruno, o chuta-chuta do Timão. Tá fino, e com esse time horrível de hoje, você seria o 10. E a faixa. Que tristeza ver o Corinthians como está hoje. E o Bruno que fez isso aqui, ó, levantamento do meu timão. 53 jogos pelo Corinthians, foi 53. 20 desses 53 foram 26 vitórias, 16 empates. Quantos gols? E 11 derrotas. E 16 gols. 16, né? Pô, e acho que é o forte, cara. 12 ou 13. E eu tenho aqui, ó, tem o levantamento dos gols. 3 gols contra o Avaí, 2 gols contra o Guarani, 2 gols contra o Botafogo. Fez contra o Palmeiras, fez contra o Santos. Aí um gol contra o Vasco, Mirassol, Comercial do Mato Grosso do Sul, acho que foi Copa do Brasil. Copa do Brasil, deve ter Atlético Mineiro, Goiás, Internacional, o Grêmio Prudente que você tinha citado. Um gol contra o Palmeiras. Esse que é a estreia do Tite, né? Vamos até falar desse jogo. E um gol contra o Santos. Então, como é que foi? Você pega, então, sai o Mano. Sai o Mano, e vem o Adilson, aí a gente tem uma fase ali que a gente não ganha. Para mim, foi ali que o Corinthians perdeu o título brasileiro. A gente fica praticamente 7 jogos aí sem vencer, né? Aí eu me machuquei contra o Atlético Goianiense. Eu fiquei Naquele jogo 4x3 você se machuca? Machuca. Eu joguei, já tinha feito as 3 substituições, na época eram 3. E aí eu machuco, eu termino o jogo machucado. E aí eu fico de fora do Vasco e do Vitória. Lembra que teve um jogo lá do Vitória? Que o Corinthians perde. O Danilo faz um gol. E acho que empata, né? Empata. Aí os caras passam. Exatamente, esse jogo. E aí eu fiquei fora. E aí a gente fica mais ou menos 7 jogos. Foi um pênalti mandrake que deram do Ralf, não foi? Que o Ralf tá andando. E aí tropeça. Não sei se a bola bate na mão dele. Acho que é isso. E o goleiro faz o gol, o Viáfara faz o gol. Foi um gol mandrake. E aí o Adilson, aí o Adilson sai e aí vem o Tite. E aí o Tite, aí já era o Tite e tal. E aí o Tite, a estreia do Tite é aquela do fala muito lá, do Felipão, lembra? Que foi nesse jogo. O Tite, a estreia do Tite, aí eu volto também da lesão, que eu tava machucado, e aí o pessoal, não, tem que voltar. E aí eu volto com 15 dias que eu tava lesionado, eu volto. Voltou antes da hora? Não, eu acho que era uma lesão não era posterior da coxa, né? E aí eu volto e na estreia do Tite. E aí a gente ganha de 1-0, gol meu. Uma bola que é tocada da esquerda, você chuta. Do Roberto, o Roberto toca, eu chuto, desvia no Marcos Assunção e o dela não... Só te falar que tinha outro cara machucado nesse jogo. Aí eu tava com o ligamento rompido, com as muletas no meio dos gaviões assistindo o jogo esse dia aí. Do Palmeiras? Esse jogo do Palmeiras. E qual que foi a sensação de fazer um gol contra o maior rival, né, cara?
Você, na estreia do Tite, um jogo importante, jogo Pacaembu lotado, né? E rival e ganhar com gol seu, assim, Naquele jogo ainda tinha dois amigos meus que eram palmeirenses e estavam infiltrados lá Na torcida. no torcida do Corinthians, que eles foram lá ver o jogo. Mas aí, torcendo pra você. tal. São teus Amigo brother. de infância. E aí eu saio do jogo, acho que eu saio com 20 e pouco do segundo tempo, aí eu começo a bater assim no vidro do banco de reserva do Pacaembu, apontando para ele que os dois estavam ali infiltrados e eram palmeirenses, né? Chupa seus trouxas, resumindo. E aí a gente tenta voltar para ganhar o título, né? Mas aí acontece o jogo do Vitória, que acho que o Fluminense passa. É isso. E aí a gente vai jogar o último jogo contra o Goiás lá em Goiânia. E aí empata e o Cruzeiro passa. Exatamente. O Corinthians tinha que torcer contra o Fluminense e que o Cruzeiro também não podia vencer, né? Na verdade, assim, a gente tava em segunda ali, né? No último jogo. Tinha que ganhar e o Fluminense não vencer. O Fluminense tinha que não ganhar do Guarani. O Guarani já tava rebaixado. O gol do Sheik. O Guarani já tava rebaixado. Claudinei José Trento, não mudei o telefone do meu celular, fica tranquilo. E, Brunão, e aí teu sucesso faz surgir uma proposta boa. Como é que foi assim? Como é que foi essa proposta do Benfica? De que maneira que ela chega primeiro para o empresário, imagino, né? Sim. Na verdade, ela chegou em dezembro de 2010. Eu sou revelação do Campeonato Brasileiro, ganhei o prêmio e tal. Ela chega em dezembro de 2010. Boa, muito boa a proposta. E aí, o que acontece? O Andrés não vende. Por quê? O que aconteceu? Não vende assim, eu acho que foi uma opção dele não vender, porque quando a gente não ganha do Goiás em 2010, a gente pula para terceiro. O Cruzeiro ganha. Que é o lance que o Júlio César vacila, que é uma bola recuada de joelho. Isso. Do Roberto Carlos, e em vez de ele pegar com a mão, ele chuta e toma ele sai da área e o cara bate meio que no meio de campo. Lembra desse gol? Lembro. E aí o que acontece? Quando a gente empata esse jogo e a gente não ganha o título e não fica em segundo... ganha esse jogo, era campeão? Não. E vai para Libertadores direto. Fica em segundo não ia ter o Tolima, entendeu? E aí o que acontece? Aí a gente a gente não foi direto, foi para pré-Libertadores, e aí chega a proposta. Quando chega a proposta, o Andrés fala, eu não vou vender agora, por quê? Porque a gente vai ter a pré-Libertadores. Que era no começo do ano. Que é logo, né, primeiro que... E aí senão eu vou desmanchar, porque aí o Elias já tinha saído, vou perder ali. Aí ele não vende. Mas foi uma conversa, você ficou meio chateado. Eu não fiquei sabendo depois disso, eu nem soube que tinha chego proposta, nada. Foi empresário com o André. Com ele, porque o empresário na época era o Fernando Garcia da Calunga lá, e aí ele tinha uma boa relação com o Andrés. Até hoje, né? Tanto é que quem me leva pro Corinthians é o Fernando Garcia, que ele tem um papo com a filha dele e fala, por que o Bruno não vai pro Corinthians e tal? E aí surge a ideia de me levar pro Corinthians e aí ele apresenta isso pro Andrés, enfim. Inclusive os jogos do Tolima você não participa, né? Não, eu joguei o primeiro. No Pacaembu você joga 0x0. 0x0 eu jogo, lá eu não joguei. Lá eu fui pro banco, Tem uma coisa em relação a esse jogo, o Corinthians é o começo, talvez o começo da arrancada do Tite no Corinthians, porque o Andrés vai lá e abraça a ideia do Tite no Corinthians, ele banca o Tite no Corinthians, e o Corinthians tinha... E o primeiro jogo o Roberto Carlos joga, o segundo ele não joga o Fábio Santos. O que aconteceu nesse intervalo para ele não jogar o segundo jogo? Eu acho que o Roberto, num treino que a gente fez na Colômbia, ele sentiu um incômodo na posterior da coxa. E aí, como era um jogo muito decisivo, né? Acho que o Tite opta. Não podia jogar meia bomba. Depois disso, o Roberto Carlos nunca mais joga pelo Corinthians, né? Foi o último jogo dele pelo Corinthians, foi o primeiro do Tolima. Coincidentemente, abre o início de uma trajetória espetacular que é o Fábio Santos. Isso. O Roberto já estava meio em fim de carreira. O Lobo Knight, que é sempre nosso parceiro aqui, ele fala, Lobo Knight, imagina o cara na Knight. O Lobo Knight tá em todas, ele participa Cascão, direto. Um abraço, Lobo Knight. Em 2010 fomos garfados no Campeonato Brasileiro, lembro de vários jogos que foram prejudicados, teve aquela situação
dos últimos dos jogos, né? Foi Tá falando de 2010. 2010? Ah, tem o pênalti do do Vitória. Vitória, que O pênalti do Fabrício Corinthians falou. estava ganhando do Pênalti 1 a do 0, Vitória, gol do mas os Danilo, jogos do Palmeiras e do São Paulo que entregaram. que o entregaram. o Fluminense faz entrega. um gol logo Isso. na Arena Barueri e Exatamente. depois... Que acha o Palmeiras entrega para o Fluminense e o São Paulo entrega para o O Fluminense. São Paulo entrega, tanto que a partir desse campeonato eles começaram a fazer nos campeonatos seguintes todos os jogos da Clássicos, última rodada. clássicos. Não, todos os jogos da última rodada no mesmo horário. No mesmo horário. Isso, exatamente. Foi a partir desse campeonato. É isso mesmo. Para acabar com picaretagem que teve aquele ano, claramente. Os caras, eu não sei. Existe essa polêmica se existe entregada de jogos ou não, mas aquilo ficou muito claro. Os caras deram uma aliviada. Ele acerta um puta de um chute. Dá um chute na gaveta contra o Fluminense, faz 1-0. E a torcida nem não comemora e fica puta com ele ainda. A torcida nem comemora, é verdade. Vou dar um abraço aqui pro Deco Udlis. Um abraço para você. Ele fala o seguinte aqui, Bruno. Sempre lembrarei do Bruno. Marcou meu primeiro jogo no estádio. Foi aquele contra o Vasco, 2-0 no Pacaembu. Que você falou já, o gol teu e o gol do Danilo. Mas essa história aí do time entregar, como é que é para vocês, sabendo que vai jogar... O Palmeiras entregou primeiro ou o São Paulo? Não lembro. O Palmeiras entregou primeiro... Não, o São Paulo entregou primeiro. E aí como é que fica na cabeça do jogador? Poxa, vai jogar, os caras... Porque as duas entregadas foram contra o Fluminense. Por isso o Fluminense passou o Corinthians, porque senão não passava. Na verdade, assim, a gente pensa só... não tem, vamos fazer nossa parte, velho. Vamos esperar os caras tropeçarem, né? Mas, assim, é completamente difícil você depender de um rival para, né, tirar ponto de um cara. Então, você vai perdendo um pouco mais da esperança. Mas a gente sempre colocava esse papo da gente fazer a nossa parte e aí vamos esperar os caras tropeçarem. Bom, enfim, aí na sequência aí você não joga o segundo jogo do Tolima. Isso. E aí, como é que foi a sequência, o Campeonato Paulista, até a sua proposta derradeira? E aí o que acontece? Aí vem a proposta novamente. Do mesmo Benfica? Do mesmo Benfica, só que valores menores, né? Putz. O Andrei só Mas você descobriu isso do valor também depois, né? Depois. O teu empresário te falou. Não, só depois. Eu não soube ali. Não, mas menor para você também? Não, menor para o Corinthians. Para você, mesma coisa, até mais. Porque na verdade, assim, o meu passe no Corinthians, ele não era totalmente do Corinthians. Para variar, era uma pizza. O que acontecia? O Corinthians me dava a vitrine, né, que a gente fala, e acima de um valor, o clube pegava uma quantidade de 20%, eu acho, da transação. Assim, tipo, vamos colocar, acima de 5 milhões de euros, você tem que pagar os 20% da vitrine. Uhum. E aí quando vem a segunda proposta, e aí a gente senta e fala com... E você queria ir já também, né? Já queria ir pelo fato de, né, o clima já tava meio... Eu já não tava jogando tanto. A pressão devia estar forte, né? Com a eliminação. Com a eliminação, a gente... aconteceu tudo aquilo lá, enfim. E aí, assim, é interessante eu ir, trocar de área, né? E aí eu vou, tanto é que eu vou no meio do campeonato paulista, assino o pré-contrato e volto. Quando eu vou, eu tava no banco, aí eu voltei, e aí eu voltei, aí o Tite colocou joga final, aí joga a final do Paulista, que perde, né? Pro Santos, perde pro Santos, e aí eu vou embora. Mas, parando para pensar agora, Bruno, que se você ficasse um aninho a mais... Você ia ter todas aquelas conquistas, Libertadores, porque aí ganha o Brasileiro de 2011, né? Brasileiro. Que leva para Libertadores de 2012, né? Aí bate um arrependimentozinho, assim. O time, né? É o time que... Aí nesse ano... Foi no ano, né, cara? O Alex veio aqui... Aí o Alex veio pro meu lugar. Pro seu lugar. O Alex veio aqui e ele jogou, acho que, menos tempo que você. E ganhou... Só que ele fez um grande Campeonato Brasileiro, uma grande Libertadores, mas ele falou que se arrepende por ele ter saído antes do Mundial, que ele poderia ter sido campeão mundial. Ele saiu antes. Você se arrepende também de ter saído antes disso aí, cara? Hoje vendo, sim. Hoje vendo pelas circunstâncias, sim, né? Porque você estava no auge, fazendo gol
todo jogo. E aí você fala, pô, mas aí você começa a pensar, e se eu não tivesse saído? E se, né? Então, assim, são várias opções ali que você tem que... igual a gente falou, tinha 21, 22 anos, você tem que tomar decisão. Com que E experiência? também, e já quando deu certo a transferência pro Benfica, que era o segundo contato dos caras já, o teu empresário dessa vez te comunicou o que estava acontecendo? Porque da primeira você disse que não chegou nem para você, né? Não. E nessa segunda? Aí ele quando ele me chama no escritório dele, fala, ó, tem a proposta do Benfica, tal, Portugal, não sei o quê. É um pouco antes daquele jogo do Rogério Ceni. Do Golsen? É. Então você não, aquele jogo você não estava também? Eu não tava, eu tava em Portugal. Eu viajei no domingo. No dia do jogo eu viajei. O empresário liga pro Andrés, fala assim, ó, tem a proposta do Bruno, pro Bruno, tal. Ele, vocês têm interesse? Ele tem interesse em vender, tem interesse em sair. Então, assim, ó, o Bruno precisa viajar para Portugal, porque eles querem assinar o contrato na janela de verão, né? Que é no meio do ano, na Europa é diferente. Na janela de meio do ano ele se apresentar. Aí o que acontece? O Andrés dá uma relutada, ele liga na sexta-feira, mas o Bruno vai jogar no domingo, pô, não sei o quê. Aí é o papo deles lá, não sei. Uhum. E aí ele fala, tá bom, eu libero ele. Aí eu não vou pro jogo, eu não sou relacionado, viajo no dia do jogo para Portugal para assinar o pré-contrato. Olha só, o Gustavo, nosso editor aqui, ele falou assim, Brunão. O Bruno César fardou a 10 do centenário. É verdade. E fardou bem, cara. E ele falou assim, quando acabar, pode pedir pro Bruno gravar um vídeo para mim? Aí, o moleque trabalha com a gente. Gustavo. Corintiano, raiz, moleque, gente boa. Gravo, e caras como você, como é que é para você? Quantos anos você tá, Bruno? 34. 34 anos. Ainda tem bola para jogar, hein? E a gente fala isso aí, mas nem sei como você está fisicamente, mas pelo que a gente está vendo o futebol brasileiro aí, com certeza, seus 34 anos você joga tranquilo. Como é que é ver, assim, você era um moleque de 21 anos, 21, 22 anos. Como é que é para você marcar gerações, mesmo pouco tempo, como o Gustavo, cara, que é um moleque... Gustavo deve ter 22 anos, acho que está com 22 anos. Você marcou uma geração de uma molecada. Sim. Como é que isso... Você consegue perceber essas coisas assim? Só quando o pessoal fala, né? Pô, grava um vídeo. Quando eu fui pro 15 agora, tem até uma história interessante, que quando eu fui alugar um apartamento lá em Piracicaba, porque eu sou de Americano, mas aí eu aluguei eu aluguei o apartamento em Piracicaba, tinha uma mãe e tinha um menino com a camisa do Corinthians, né? E aí, tal, falando com os corretores lá, tal. Aí o cara falou, Bruno, tem como você tirar foto com o menino aqui? Que ele é corintiano, tal, não sei o quê. E ele chama Bruno César. Ô, louco. O moleque nasceu em 2010 e a mãe colocou o nome dele em sua homenagem. Aí ela tava lá, ela falou, eu coloquei o nome dele porque meu marido era muito corintiano e a gente, 2010, ele era 2010, e eu tava... Tem isso E o moleque tinha o quê, então? 10, 12 anos? 10, 12 anos. Puta, que legal, cara. E aí eu, não, tiro, tal, legal, e assim, aí você fala, pô, alguma coisa eu fiz, né, pelo menos, né? E você depois joga no rival, você joga no Palmeiras. Sim. Como é que foi a receptividade no Palmeiras, que você jogou muito bem no Corinthians? Se isso, não sei se balançou, estremeceu um pouco a relação de idolatria que os corintianos tinham. O pessoal ficou um pouco chateado, assim, no começo sempre fica, né, chateado, tal, pô, traidor, não sei o quê. Mas assim, eu não saí do Corinthians e fui direto pro Palmeiras, né? Isso seria pior, exatamente. Eu saí e tal, fui pro Benfica, de lá do Benfica fui para a Arábia Saudita, e depois no empréstimo, e aí eu vou pro Palmeiras para jogar com o Valdívia, que eu tinha feito a brincadeira lá numa... E aí, hein, cara? Ficou no começo, assim, um clima meio ruim, assim, né? Um clima, tipo, pô, e aí, como vai ser a reação do cara, né? Mas aí, tranquilo, ele, na boa. Assim. Levou de boa. Mas no final das contas, jogou você ou jogou ele? Eu quase nem joguei no Palmeiras, né? Então pronto. Então o Corinthians... Porque a verdade é o seguinte, vários jogadores passam por Corinthians e Palmeiras, mas
Normalmente o cara, com exceção talvez do Edmundo, mesmo o Edmundo tendo feito uma boa campanha com a camisa do Corinthians, talvez seja uma das melhores médias de gols da 20 história gols do em Corinthians. 22 jogos. Mas normalmente o jogador, quando passa pelos dois, fica marcado porque jogou no Coringão. O Coringão é muito maior. E por incrível que pareça, eu joguei nos 2 centenários, né? Eu joguei no centenário do Palmeiras e no centenário 14, do Corinthians. verdade, Né? 14 no Palmeiras. Os Você dois sai do Corinthians, você vai para Portugal e é treinado pelo JJ, né? Jorge Jesus. Tanto no Benfica, depois no Sporting No Sport também. Né? também. Como é que é esse português? Esse português é bom mesmo? Jorge Jesus. Esse tiozinho é bom mesmo ou deu sorte no Flamengo? Qual que é, hein, meu? Cara, eu vou falar, ele é bom treinador. Ele é muito exigente. O dia a dia com ele, assim, Você sempre jogou com ele. Sempre, é que assim, na Europa, não tem assim aqueles 11 titulares, né? Gira bastante. Eles, pelo fato de ser um elenco mais reduzido, eles têm que rodar, né? Senão, mas assim, eu sempre, tanto é que meus números no Benfica, só na segunda temporada que eu não joguei tanto assim, mas no Benfica e depois no Sport são, sim, 45, 50 jogos né, por temporada, mas ele é bom, velho. Ele é bom ele treinador. Muda mesmo, ele é bom de vestiário. Bom. Ele exige do cara, ele tira o... Mas então a campanha que ele fez no Flamengo, pra você, não foi surpresa? Não. Eu tava no Vasco, hein? Eu tava no Vasco. Quando os caras falam dele no Flamengo, eu falo, o cara é bom. Porque ele foi um dos primeiros a vir, né? 2019. Nessa passagem dele no Flamengo, você tava no Vasco. Eu tava no Vasco. E os caras até, e aí e tal. Só que assim, eu tava no rival. Eu vou ficar falando que o treinador do rival é bom? Não vou, né? Não, mas te perguntava? Perguntava. E aí, o Jorge Jesus trabalhou com ele no Benfica, no Sport. Um bom treinador, tal. Tem horas que não dá pra falar a verdade, você vai né? falar o quê, velho? Você vai falar assim, é um baita de um treinador, tal, não sei o que, né? não sei o que lá. É rivalidade, é igual Palmeiras e Corinthians, né? Entendeu? Então não tem como você... E você faz um gol marcante na tua carreira, até eu acho, né? Você fez vários gols importantes. Você faz um gol no Bernabéu contra o Real Madrid numa Champions League, né? Foi... Pelo Sport, né? Pelo Sport, né? Eu faço gol, a gente tenta segurar até os 88 ali, aí o Ronaldo empata 1-1 e o Morata faz aos 90 e pouco, 94, aí a gente perde o jogo. É um dos gols assim que... E jogar ali, ver o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo, porque a gente fala Ronaldo... No mesmo gramado, você jogou com o Ronaldo, um fenômeno que é o Ronaldo é o Ronaldo. O Ronaldo é o Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo, obviamente. O Ronaldo de verdade. O Ronaldo é o nosso Ronaldo, né? O Roberto Carlos, que é o maior lateral esquerdo da história do Real Madrid, e você jogou uma partida contra, não sei se foi uma ou se foi mais de uma. Eu joguei contra o CR7, né? Duas contra... Eu joguei os 2 jogos, eu joguei as 2 contra ele. Jogou contra o Messi também? Joguei contra o Messi. Joguei contra o Messi no Benfica, Barcelona e no Sport também. E esses 4 jogos aí, você perdeu os 4? Quanto é que foi aquele do Sport? Foi quanto? Perdemos 2-1. Perdemos 2-1. Mas foi equilibrado. Acho que aí no jogo de volta em Portugal, acho que a gente empata ou perde, não me lembro agora, não me recordo. Do Benfica, do Messi, 2011, era a época do tic-tac, né? Dos caras lá. Não tinha como. Era impressionante. Não tinha, assim. Mas foi o quê? Fase de grupos ou fase de grupos? Fase de grupos. Perderam em Portugal e perderam na Espanha. Na Espanha, com o Sport, a gente empatou, que eles colocaram o time reserva, assim, já estavam classificados. E aí Mas era muita diferença, né? O de 2011 era impressionante, velho. Assim, você corria para não pegar a bola, porque, tipo... Ficava na roda, né? Teve aquele Santos e Barcelona. O Santos não viu os caras falando que o Santos... Foi 4 porque os caras tiraram o pé. Tiraram o pé. Tanto que teve aquele do 8, não teve? Que aquele 8 foi mais foi no ano seguinte, quando o Neymar é vendido. E aí eles fazem um amistoso lá, né? Rapaz do céu. E a mágica daquele time qual era? Era a movimentação? Era um conjunto de tudo, né? Os caras voltavam a bola lá e tava dentro da área. Os caras... posição meio que fixa, né? Os caras da frente giravam toda hora. Não, e os caras estavam, tipo, dentro da área, assim, aí os caras voltavam a bola aqui atrás. E aí você tinha que correr, né? Você tinha que correr, Aí roubava a bola, perdia em 5 segundos, você perdia a bola de novo. Foi uma coisa impressionante. E aí
Aí no Bernabéu a gente até jogou de igual para igual. Fizemos um baita jogo, acho que assim um dos melhores jogos do esporte na temporada, né? E a gente joga de igual para igual. Naquele jogo eu me lembro até hoje, eu corri quase 15 quilômetros no Real Madrid. E você faz o gol, o chute. Era o Cacilhas no gol? Não sei se era o Cacilhas, mas era o outro, né? Lembra que tinha dois? Era um. Você dá um chute cruzado assim, ó. Uma chapada assim. Saudade quando o jogador fazia. O cara do Corinthians não faz. Não faz, mas acabou. Putz, tô até enjoado de ver esses caras. Mas, Bruno, você aos 34 anos, você já parou, vai parar, quer continuar? Qual que é seu projeto aí de futuro? Então, tá na dúvida? Eu tô repensando, cara. Assim, eu saí do 15 agora aí, né? E chegaram algumas coisas, algumas propostas, mas nada muito atraente. Então, assim, eu tenho 2 filhos pequenos, então antigamente, quando era eu e a patroa, né? Vamos embora. Tá eu e ela, a gente vai embora, né? Hoje em dia, você repensa, né, cara? Pô, tirar todo mundo daqui de São Paulo, vai para outro lugar, aí você tem que montar uma casa, aí você tem que colocar na escola, aí você tem que se readaptar seus filhos. Nômade, né? Vida de nômade. E aí você fala assim, pô, mas aí eu vou sozinho, vou lá, fico 3 meses sozinho. Pô, e aí? Vale a pena? Aí você começa a repensar. Porque talvez a grana não seja compensatória. E não é mais, né? Não é. Agora é mais pelo amor pelo futebol. E assim, eu tenho comigo que a partir do momento que não te dá mais prazer, assim, eu prefiro me retirar. É uma decisão muito mais difícil do que você tipo, pô, eu não vou mais porque o joelho dói, né? É muito mais difícil porque é uma decisão totalmente sua. Então assim, você tem que repensar. É que tem uma situação também assim, não sei se é a sua, vou até te perguntar, se você quiser responder, você responde, obviamente. Tem muito jogador que se perde na carreira de jogador. O cara gasta o que tem, o que não tem, não guarda, Sim. E ele chega na idade de 34, 35, ele tem que jogar. Sim. Apareceu uma proposta qualquer. Tá fudido de porque grana. O cara tá arrebentado de grana, gastou o que não podia gastar. Isso é verdade. Como é que você construiu a tua carreira, assim, a tua vida financeira, a tua vida administrou a tua vida? Você guardou, você tá bem, tá tranquilo, precisa do futebol, tá não com a precisa. Esposa aqui é sinal que as coisas estão... Tá no lugar. Porque às vezes o cara precisa do futebol ainda, porque o cara não guardou, né? É verdade. Não, assim, eu tive uma carreira muito sólida, né? Minha mãe meio que travava isso e ela me ensinou bastante, né? Ter pé no chão. Pezinho no chão. E com a esposa também, né? Eu tentei repassar isso para nossa família. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem, né? Tem nossas coisas, tem uma vida tranquila, tem uma vida boa. Meus filhos têm uma vida boa. E planejou. Eu planejo essa meio que... É que eu não tomei a decisão ainda, é aquilo que eu tô falando. A gente tá repensando, assim. Então, eu já venho planejando isso mais ou menos uns 2, 3 anos, né? Então, que nem agora, eu construo casa no interior de São Paulo, né? E a gente tenta meio que já... Como eu venho planejando isso, eu já venho colocando, né, Depois da chuteira, pô. Aham. Né? Que a gente tem um quadro no Donos da Bola que fala um pouco do jogador, inventado, inclusive, por ele. No Donos da Bola, a gente tem um quadro no programa do Neto que chama Depois da Chuteira. Do jogador depois que ele para de jogar bola. Sim, né? E aí eu já vinha planejando isso, porque assim, ó... O Bruno César é um construtor. Empresário, né? Para não ficar parado logo de uma vez assim, né? A gente tenta, né? Porque imagina, uma rotina de 20 anos, sempre fazendo a mesma coisa, acordando cedo, tendo a responsabilidade de ir pro treino, aeroporto, quarto de hotel pra caralho, concentração, essas coisas. Então, assim, o dia que você parar, você tá um pouco mais preparado de tipo assim, pô, parei, você tomar aquele susto, né? Eu ouço muito jogador, que você tá, não vou te chamar de jogador, porque você é jogador ainda, mas eu ouço muito jogador quando eu pergunto assim, o que você mais sente falta no futebol? Ele fala, cara, não é concentração, o que eu sinto falta é da resenha, da conversa com a rapaziada e aquela sensação também do gol,
como você é um cara que fez Sim. muitos gols, né? Às vezes o cara fala, às vezes eu sonho que eu tô fazendo um gol, eu sonho que eu tô correndo pra torcida. Tem isso. Às vezes sonha que tá jogando, Sonho que tá jogando. fazendo gol, essas coisas ainda Acontece. acontecem. Então aí eu meio que tô planejando esse negócio, né? Então, assim, aí, como eu falei, para tomar essa decisão é muito mais difícil porque é total sua, né? Você não tá, tipo, parando, parei porque eu lesionei o joelho, eu sinto muita dor no joelho. Fisicamente você tá inteiro. Eu tô inteiro. Não teve Graças a nenhuma Deus, lesão grave. nunca operei, nada. Então, é uma decisão total minha e da minha família, né? Então, assim, para tomar esse tipo de decisão, né? Você tem que repensar. Mas o Bruno, uma vez parando, você tem vontade de trabalhar no futebol? Então, é nesse assunto que eu ia chegar. Eu não me vejo dentro do futebol. Não me vejo. Pelo fato de, não sei se, né, tanto tempo. E eu não. Todo mundo pergunta aí. E aí, quando você parar, você vai ser, né, treinador, você vai ser dirigente, diretor, alguma coisa, empresário? Cara, eu não me vejo assim. Não pelo fato de, né, ingratidão pela bola. Não, pelo contrário, cara. Eu acho que chega uma hora da vida que você tem que, né? A bola te deu muita coisa, mas você também deu muita. Você deu contribuição também. Sim, me ajuda. Então, assim, eu acho que chega um momento ali de, né, de cada um seguir sua vida e claro que sou muito grato por tudo se não fosse o futebol, eu não seria nada, né? Hoje eu sempre fui de família humilde, então, assim, eu sou muito grato. Só que eu acho que, acho que chega um limite que você tem que, né? Mas é isso. Não se vê no futebol. Não. A gente conversou sobre a atualidade do Corinthians. Eu queria te perguntar especificamente sobre o Luxemburgo. Eu trabalhei com ele no Vasco. Você trabalhou com o Lucha no Vasco e ele estava mais ou menos como tá agora, nessa mesma pegada de hoje. Aquele negócio de ficar falando assim que a pica tá apontada pro Shell, que não sei o quê. Como é que os jogadores enxergam? Por exemplo, a primeira vez que ele falou isso foi numa preleção no Vasco. Não sei se você estava no vestiário. Você estava no vestiário. Quando fala um negócio desse, não especificamente isso, mas algo do tipo, que você vê que o cara, não sei se ele parece que tá meio fora da... O cara tá fora de tudo, ou quer gritar pra... Como é que os jogadores encaram isso aí, Bruno? Não, o Luxemburgo ele sempre teve esse negócio do motivacional, né? Tanto é que as palestras dele antes de jogo, assim, pré-eleição, né, que a gente fala, muito boas, né? São, assim, motiva o cara pra caramba. Então, acho que ele sempre teve isso, né? De onde ele passou, de cara motivar o cara, assim. Que nem ele pega o Vasco de 2019, né? Todo desacreditado, porque o Vasco em 2018 se livra do rebaixamento na última rodada. Aí tem o Valentim, tal, fica naquele interino e ele assume. E uma das coisas diferenciais dele naquele Vasco de 2019 foi isso, cara. Eu tava lá, eu presenciei. Assim, independente de quem jogava, ele motivava o cara. E eu acho que é o que ele tá tentando fazer, que é o que ele, né, cara, tantos de títulos que ele tem, isso aí a gente não pode... Mas nessa fase que o Corinthians se encontra, ele tá tentando fazer isso, como ele sabe fazer isso muito bem. Eu acho que ele tá tentando levar, né, fazer mais isso, só que às vezes as coisas não fluem como tem que sair, né? Então, às vezes, que nem na época no Vasco de 2019, rapaziada abraçou a causa. Abraçou e vambora. Porque ele é um cara que... É o caso do Corinthians de hoje. Né? Não, mas assim, ninguém abraça nada ali, né, meu? Então, assim, os boleiros abraçam a ideia do Luxemburgo? Abraça. Isso aí, Fabrício, isso aí depende muito de grupo. Quem é, né? Grupo, Você não tem como saber a sua personalidade. O pensamento de outro cara. Outro cara, você entendeu? Você, tipo assim, você tá ali no grupo. Tem um cara que, não tá jogando, velho.
Eu quero que o time cagando, perde cagando. mesmo, porque aí ele vai me ver e aí eu vou ter a oportunidade. Tem isso muito no futebol, né? Tem. E aí tem grupo que, você encontra assim, que nem no grupo de 2019, a gente tinha uma rapaziada, tinha o Castan, tinha o Felipe Bastos, tinha eu, tinha o Marquinhos, que jogou na Roma. Tinha uma rapaziada que, independente de quem jogava, os caras, né, tinha o Danilo Barcelos, o Rossi. Então, assim, tinha isso, tinha uma rapaziada que, assim, independente de quem jogava, os medalhões, né, medalhões ali, eu não jogava, velho. Eu jogava de vez em quando, eu entrava, eu entrei contra o Fluminense, fiz o gol de falta, mas eu não entrava. Então, o cara que tá ali, que não joga, que é um medalhão, que teoricamente teria que ficar puto, e se o cara... Você era um medalhão naquela ocasião e não reclamou. Você compra a ideia do cara, você compra a ideia do grupo, pô, a gente quer ajudar. Tanto é que a gente sai da zona, não. A gente mantém o Vasco, acho com quase 9, 10 rodadas de antecedência, né? Mantém na Série A. E a gente tenta brigar por coisas maiores, Sul-Americana, né? Que classificou depois para Sul-Americana. Então, assim, depende muito do grupo. Que aí você pode pegar, ao invés de você pegar 5, 6 medalhões que abraça, que independente que não tá jogando ou não, compra a ideia, ou você pode pegar 5 ou 6 traíra que tá ali só, né, dando uma cutucada e não quer nada com nada. Bom, rapaziada, a gente tá chegando aqui mais de 1 hora de resenha, bate-papo muito da hora com o Bruno César. Pedir para que você siga a gente no Alambrado Alvinegro aqui embaixo. Na descrição da nossa resenha tem o link do Alambrado Alvinegro. Por favor, se inscrevam lá. Para você seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, depois essa no YouTube. live vai estar lá na íntegra. E depois dessa live a gente vai subir a live também no Alambrado Alvinegro. Você que está aqui no meu timão, são quase 1000 pessoas acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência. E, Bruno, a gente tem aqui no nosso Alambrado o seguinte, o nosso campinho do Alambrado, para você escalar o Corinthians. Da tua cabeça, você como corintiano, como torcedor, como jogador. Não precisa ser o time da mesma. Quiser. Você pode pôr o goleiro de uma geração, o meia de outra, tal. De você repente, pode montar o time que você quiser. Ou que você jogou junto. Enfim, o Corinthians do Bruno César. Do goleiro ao ponto esquerdo. Do goleiro ao ponto esquerdo. Enquanto você vai escalando aí, enquanto o Bruno vai escalando, eu vou falar. Porque o pessoal está cobrando aqui da história do celular. Então eu vou perguntar para você. Vamos Cascão. Lá, por favor, vamos lá. Cascão ontem e o craque Neto estavam saindo da Band e foram assaltados no Farol. Todo mundo quer saber isso. Conta, Cascão, o que aconteceu e como é que estão as coisas, mano. Verdade é assim. Eu tô de férias na TV Bandeirantes, então eu não tô dirigindo Donos da Bola nesse período. Mas mesmo de férias, a gente tem os compromissos comerciais, eu e o craque Neto. Em um deles, ontem, fui buscar o Neto na Band. E na saída da Band, que foi no Farol ali do lado da Band, eu tô com ele dentro do carro. E aí que tá, a gente fala que a gente é cabaço, né? Porque a gente vive num país de merda, a verdade é esse que, enfim, muitas vezes não tem educação, às vezes falta segurança, mas eu vou falar que a polícia me tratou muito bem. Enfim, o rapaz veio, quebrou o vidro com uma facilidade incrível, e roubou meu celular, estilhaçou o vidro e até machucou as mãos do craque Neto. Mas a verdade que depois, assim, no ímpeto, a gente quis sair correndo atrás do menino, mas ainda bem que quase peguei, viu? É que tinha um carro na esquina, quem viu as imagens aí no Datenão viu. O rapaz entrou no carro e deu os dois meninos aí, eu achei que só tinha um, na verdade, só tinha visto de capuz que entrou no carro, não tinha nem visto que tinha outro. Na hora que quebra o vidro, você tá dirigindo? Tô dirigindo. O craque Neto tava do seu lado. Tava do lado, então ele veio por cima do Neto, né? E o Neto ainda tentou segurar ele, não conseguiu, machucou a mão no vidro, ele saiu correndo, aí ele saiu correndo com o amigo dele, a gente ainda tentou sair correndo, mas era uma descida, na hora que eu desço, eu não vejo mais nada na esquina, porque os dois vagabundos tinham acabado de entrar no carro. E o carro estava partindo. O carro eu vi, mas eu não conseguia associar que os caras teriam entrado no carro. Porque foi uma coisa muito rápida, sabe? Senão eu teria até anotado a placa de visão, assim. Mas jamais imaginaria que o carinha correu. Ele podia ter pulado o muro, podia ter feito várias coisas. E você largou o carro aberto? Larguei o carro aberto, então nem aí. Quer roubar o carro, rouba. Se eu conseguisse pegar um moleque e descer a porrada naquele moleque vagabundo, podia até roubar meu carro, eu já estava satisfeito. Mas agora, na verdade... E agora tá tudo em ordem? Agora tá tudo em ordem.
só dizer pro vagabundo que eu comprei outro celular, então você enfia esse celular sabe aonde. Aproveita que você tiver minhas fotos, vê meus nudes aí, valeu? Tô nem aí pra você, Tem velho. isso também? É isso. Ai, E aí, cara. Brunão? Ó, o Bruno cara, Scaloni, Não, foi né? só pra dar tempo Eu pro coloquei Bruno. mais ou menos com o pessoal. Professor, falta o professor. Põe no cantinho ali o professor teu aí que marcou. Mano. Mano, boa. Então escala lá, Brunão. Coloquei algumas pessoas, alguns que eu joguei, acho que um ou outro. Fechou. Quem que é? Goleiro? Júlio, Júlio César. Olha que Alessandro, legal, dá pra ver por cima. Ó, que legal. Júlio, Alessandro, Capita, William Capita, Castan, Roberto, Paulinho, Ralf, Elias. Coloquei o Danilo, não me incluí, Sheik, Ronaldo e Dentinho. E o professor Mano Menezes. Dá só um autógrafo pra gente aí, a nossa Bruno. calçada Autógrafo da nesse fama aqui meinho da aí mesmo. Lembrada Pode ser no Alvinegro. meio campo aí. Aqui? Não, ali, um pouquinho pra baixo. Aí, pode fazer um Bruno Sepp. Aí você vai estar aí, ó. Você não se escalou, mas pelo menos você tá aí no autógrafo. No autógrafo. Fechado. Pô, Bruno, quero agradecer demais você ter colado aqui na Lambrada com a gente. Foi uma honra muito grande, a resenha foi muito boa. Você contou muitas histórias legais pra gente. Desejo sucesso pra você. Se você tiver que voltar a jogar bola, que você volte a jogar. Se não tiver mais, fica com a família, fica com as crianças. Você é um cara muito humilde. Você me impressionou aqui na tua humildade. Você é um cara que foi importante na história do Corinthians, cara. Obrigadão por colar aqui na Lambrada com a gente. Mano. Eu que agradeço, Fabrício. A gente toma algumas decisões assim e vamos ver o que vai acontecer. Agradeço pela presença aqui também e é uma honra estar aqui com vocês. Tamo junto. Obrigado, Brunão. Você talvez seja um dos últimos remanescentes de jogador no Corinthians, tá? De cara que veio, como eu disse aqui no começo, de cara que veio de time menor, vestiu a camisa e honrou a camisa e não pipocou. É isso que eu ia falar, e não pipocou, cara. Porque Então, os caras que chegam e pipocam e põem desculpa, é muita pressão. É muita pressão no Corinthians, a torcida cobra. Que é o quê, meu? Tô jogando no Corinthians, tem que ter pressão, tem que aguentar a pressão. Quantas vezes, de repente, você já não ficou em casa? Caramba, os caras estão me impressionando, não tô fazendo gol, tô chutando a bola, não tá entrando, mas você seguiu em frente, cara. Sim. Honrou o manto. O corintiano tem a mania de falar honrou. Você honrou o manto, então, Bruno, eu queria demais agradecer e parabéns pela tua carreira consolidada, sólida e vencedora. Obrigado, eu que agradeço, né? Quem sabe aí a gente faz aquele outro quadro lá, né? O Depois da Chuteira? Depois da Chuteira. Você vai ter que pôr aquele chapéuzinho de construtor. O Vitão já tá aqui, que é nosso produtor aqui, nosso produtor. Não, mas Vamos fazer isso aí. Vamos fazer e quem sabe, mas é uma honra aqui ter participado. Obrigado. Beleza, então, rapaziada, obrigado a você que assistiu a gente aqui no Meu Timão. Lembrando para você se inscrever na Alambrada Alvinegro, aqui embaixo tem o link do nosso canal. Você clica, se inscreve na Alambrada Alvinegro, acompanha lá todas as entrevistas que a gente fez. Tem o Bruno César que vai subir agora, tem o Alex, tem o Dinei, tem o Marcelinho Carioca, Oscar Schmidt esteve com a gente, Célio Silva, Dr. Joaquim Grava, Jô, enfim, muita gente já participou com a gente aqui na Alambrada Alvinegro. E semana que vem, sabe quem é o Papo Fiel nosso? Semana que vem, o Papo Fiel é o Wesley Melo, que é diretor financeiro do Corinthians. Inclusive hoje falou, né? Ele participou hoje. Isso, que eu quero saber as coisas lá do financeiro do Corinthians. Vai ser uma entrevista legal. Então isso aí, rapaziada. Segunda-feira, às 9 horas, tem a resenha no Alambrado. Segunda-feira, o Cereto vem aqui. Carlos Cereto vem trocar uma ideia com a gente. Às terças-feiras, tem o Descascando. Mas não teremos, porque as duas próximas... Tem jogo do Corinthians. Tem jogo do Corinthians. E em dia de jogo do Coringão... É Corinthians. A coisa mais Alambrado é Corinthians. E na quinta que vem tem o Wesley Melo, também às 9 horas da noite. Então é isso aí, rapaziada. Obrigado por colar aqui no Alambrado. E vai, Corinthians. Valeu, Cascão. É nóis, tamo junto. Celular de boa? De boa. Tranquilo, é nóis. Chupa. Valeu, rapaziada. É nóis. Valeu. Vai, Corinthians!